Você que está aí cobrindo a COP30, você que é jornalista, comunicador, influenciador, falando de hospedagem, porque não vai ter vaga. É sobre isso que você precisa falar. Enfiar o seu preconceito no bolso e cobrir esse escárnio climático que está acontecendo aqui. Gente, o IBAMA acabou de autorizar a explosão de parte de um rio da Amazônia. E isso não é linguagem figurada. É literalmente a explosão de um rio, gente. Isso porque a palavra sustentabilidade está sendo usada como doce na boca do governo do estado e do governo federal. Eu vou te explicar agora o absurdo que é o Pedral do Lourenço. E você vai entender o tamanho da agressão que esse empreendimento significa. Galera, a derrocada do Pedral do Lourenço vai dinamitar literalmente, tá, a natureza. Vai explodir com dinamite, com toneladas de dinamite, uma estrutura rochosa do Rio Tocantins, em 35 quilômetros de extensão. Isso é o extermínio da fauna, da flora, de espécies inteiras como tartarugas que só existem nessa região. Isso sem contar com a quantidade de CO2 que 35 quilômetros de explosões vão gerar na atmosfera. Porque o CO2 é um subproduto mais comum de qualquer tipo de explosão. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: que COP é essa? A quem essa COP está servindo? Eu vou te explicar. O IBAMA concedeu a licença depois de 8 anos de tentativas do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E essas tentativas elas foram contestadas pelo Ministério Público, pelas comunidades tradicionais e por uma série de pesquisadores. O derrocamento do Pedral do Lourenço vai acontecer entre os municípios de Marabá e Tucuruí, no Pará. Isso tudo para escoamento da produção, sobretudo, de grãos. Grãos do agronegócio. O que acontece no meio do rio para você entender? Lá no meio do rio tem uma formação rochosa. Então, se você tirar essa formação rochosa, você vai ter uma hidrovia que vai ligar os municípios de Tupiranga, região de Marabá, com o porto de Barcarena. Aqui, Barcarena, a nova Chernobyl, que tem crimes ambientais acontecendo, que você não tem conhecimento. Então a expectativa é que com a conclusão do derrocamento, da explosão dessa formação rochosa e da dragagem, porque depois o rio ainda vai ser dragado, a hidrovia vai movimentar mais de 20 milhões de toneladas de carga por ano. Então, para você entender, Marabá, gente, ali, aquela região, é um polo do agronegócio. Então, por que o nosso governador do estado está se expondo para anunciar a liberação da licença do IBAMA, sabendo que essa notícia não é bem-vinda em ano de COP? Sabendo que isso causaria o descontentamento da comunidade ambientalista. Preste atenção no que eu vou te dizer. Existe um interesse próprio, um interesse político aí. Eleição do ano que vem. O grande rival hoje do Helder, que é o Dr. Daniel, já começou a viajar pelo estado em campanha e ele já tem uma proximidade com essa galera do agro. Nesse fim de semana, ele estava, por exemplo, viajando com o senador Zequinha Marinho. Quem é o Zequinha Marinho? É um desenvolvimentista conhecido e defensor de todos os empreendimentos degradadores, como petróleo e como agronegócio. Então, o Helder, ele precisa se posicionar dizendo que a derrocada do Pedral do Lourenço é um filho dele, porque ele quer ganhar ali cartaz com a galera do agro. Afinal de contas, ele também faz parte do agro, ele também é do agronegócio.